É muito bom poder estarmos juntos nessa noite para falar um pouquinho daquilo que Deus nos últimos dias tem ministrado no nosso coração. Antes de sair de férias, eu comecei a trazer palavras, dando orientações a respeito do mover profético, do que nós estamos entendendo, na direção que Deus está nos dando para caminharmos como igreja. Na ceia, nós ministramos, começamos a ministrar os nossos fundamentos. Para quem já conhece, já tem implantado no coração relembrar, e para os novos começarem a ter clareza de quais são os fundamentos nos quais nós estamos nos apoiando para alcançarmos o nosso crescimento, a nossa maturidade. E nessa noite eu quero trazer o desafio a respeito do poder da oração profética. Porque eu tenho ouvido algumas pessoas, eu tenho escutado algumas queixas, e nós temos ouvido algumas queixas a respeito assim: Deus não está me respondendo. Eu estou orando, mas eu não estou percebendo Deus se movendo. Há algumas pessoas um pouco frustradas, porque elas não estão entendendo a resposta das orações que estão fazendo. Diante dessas queixas, eu quero trazer para vocês alguns valores a respeito da nossa vida de oração, para que vocês possam estar colocando isso como alvo na construção do diálogo de vocês com Deus, mas também uma verificação se nós estamos corretamente orando ao Senhor. Se você vai para Tiago, capítulo 6, aliás, capítulo 5, versículo 16, parte B, Tiago vai estar trazendo para nós que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Se a oração de um justo é poderosa e eficaz, eu e você vamos ser convidados para estarmos trilhando esse caminho de justiça. E eu vou começar com perguntas. Vou fazer uma pergunta. E qual é a pergunta que eu quero trazer para vocês? Quais são as palavras proferidas por vocês nas últimas 24 horas? Quais são as palavras mais proferidas por vocês durante o dia no trabalho, em casa, durante a semana? Nós já trabalhamos esse valor um tempo atrás, só para relembrar vocês. Às vezes nós não temos noção do poder que as nossas palavras carregam. E às vezes nós liberamos palavras sem ter a noção que a liberação dessas palavras podem produzir sofrimento não só para quem está perto de nós, mas para nós mesmos. E aí eu pergunto o seguinte: nos últimos dias, nas últimas horas, as suas palavras são de empoderamento, são de consolo, são de bênçãos? Ou as suas palavras, elas são palavras que machucam, que quebram, que, vamos colocar assim, que espalham, que lançam as pessoas para longe de você? Vamos lembrar um evento que ele é muito poderoso na palavra do Senhor. Se nós vamos para a história de Jacó, nós vamos lembrar que Rebeca era a esposa que ele mais amava. Rebeca não, Raquel. É Rebeca, né? Me lembra aí, gente, esqueci o nome dela. É Raquel e Rebeca, não é isso? Não. Raquel e Lia. Ela era a esposa que ele mais amava. Vocês estão lembrando disso? Apesar de eu ter esquecido do nome. Só que nós sabemos muito bem o que acontece na história de Jacó. No dia que Jacó recebe a orientação de Deus para sair da casa de Labão, o que ela faz? É Raquel, gente. O que Raquel faz? Ela vai lá
na casa do pai dela e ela rouba os deuses do lar do pai. Vocês estão lembrando dessa história? Ela quebra 2 princípios importantíssimos. O primeiro é de honra aos pais. Ela entrou na casa do pai e ela defraudou e ela roubou. Só que ela também quebra um outro princípio além do princípio da honra. Ela quebra o princípio de buscar outros deuses para ela servir, para ela carregar com ela, para ela depositar a confiança dela. Quando Labão descobre que os seus deuses familiares tinham sido roubados, o que ele faz na história? Ele pega todos os seus homens e sai em perseguição a Jacó. E quando ele alcança Jacó com a sua comitiva, o que ele diz para Jacó? Você me roubou. Você roubou meus deuses? E Jacó vai dizer, não, eu não te roubei. Só que Jacó não sabia que Raquel estava com os deuses do pai dela. E aí Jacó diz para Labão, pode entrar em todas as tendas e pode buscar pelos seus deuses, com quem você encontrar que morra. Não foi essa a declaração de Jacó? Olha, Labão, você pode entrar em todas as tendas e a pessoa que tiver com os seus deuses, que ela morra. Só que nós sabemos muito bem o que Raquel faz. Raquel se assenta sobre os deuses, esconde debaixo das suas vestes e diz para o pai, estou menstruada, não posso me levantar. E o pai a respeita e não descobre que Raquel estava com os deuses dele. Só que o que acontece logo depois? Quando Raquel vai ter o seu filho, José. Aliás, hoje eu estou esquecendo os nomes, né, irmãos? Benjamim. Quando ela vai ter o seu filho, Benjamim, ela morre no parto. Porque uma palavra foi liberada da boca de Jacó. Quem tiver com seus deuses, morra. Quem tiver com seus deuses, morra. Então nós precisamos entender muito bem o que sai da nossa boca. Eu e você precisamos ter clareza quais palavras nós liberamos na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na vida das pessoas que nós amamos, mesmo se nós estivermos ofendidos, mesmo se nós estivermos constrangidos, nós vamos precisar avaliar quais são as palavras que nós liberamos sobre as pessoas que estão à nossa volta. E se você vai para Provérbios, capítulo 25, versículo 11 e 12, Provérbios vai dizer assim, a palavra certa, no tempo certo, é como joia feita por encomenda, e a repreensão do amigo sábio, na hora certa, é como um anel de ouro no dedo. Então, o que leva você a dizer determinadas palavras, da forma que você diz, aonde você diz, talvez você pode dizer que naquele momento ali de raiva, naquele momento de descontentamento, aquilo ali não vai ter poder, mas eu quero dizer para você que eu quero que você entenda o poder e a autoridade que você carrega sobre os seus lábios. E aí eu quero convidar você a ir para Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que vai dizer, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, tanto eu e você podemos promover vida, como nós podemos promover morte, dependendo do nosso uso de linguagem. Nós temos que ser responsáveis com o que sai da nossa boca. Mas pastora, por que você está falando tudo isso, se você deseja falar de oração? Porque eu quero desafiar você a mudar a sua oração, para você mudar o seu mundo. Você mudar a sua oração para você mudar a sua realidade. Você mudar a sua oração para você mudar a sua interpretação de realidade.
Porque se você vai para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se você foi chamado, se eu fui chamada para sermos ministros e ministras de uma nova aliança, e essa aliança é espiritual, essa aliança é dar a mim e dar a você a autoridade de carregar o poder e a autoridade do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos saber muito bem como comportar, como reagir e o que liberar sobre a vida das pessoas, principalmente sobre a vida dos nossos filhos, principalmente sobre a vida daqueles que nós amamos. Por quê? A oração, em primeira instância, ela é uma conversa com Deus. Ela é um diálogo. O que eu e você precisamos entender? Nós precisamos entender a natureza da oração. Nós precisamos entender o caráter da oração. Nós precisamos entender a constituição da oração. Nós precisamos entender a consistência da oração. E nós precisamos entender a eficácia da oração. Por que nós precisamos entender esses valores? Para nós não ficarmos frustrados, achando que somos pessoas que clamam, mas Deus não ouve, que clama, mas Deus não responde. Porque se a nossa vida de oração vai promover as respostas poderosas do céu sobre as nossas vidas, nós vamos precisar entendermos esses valores. Mahatma Gandhi, ele vai dizer o seguinte: orar é a respiração da alma. A oração é tão importante que ela precisa estar na minha e na sua vida diariamente. Só que eu e você precisamos entender que a oração precisa ser o alimento principal da nossa dieta. Nós não podemos orar apenas para dormir, nós não podemos orar apenas para o almoço, para o jantar, nós não podemos fazer da oração o nosso kit de socorro no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da decepção, no momento da angústia. Porque às vezes a oração, ela só é um instrumento para mim e para você, no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento de perigo, no momento de desamparo. Ela não é a nossa vida de oração. E aí eu quero dizer para você, se você não quer que o inferno esteja preocupado com você, então não ore. Então não clame. Se você não quer ser conhecido no céu, então não ore, então não clame. Mas se você quer ser conhecido no céu, se você quer realmente carregar essa autoridade poderosa sobre a sua vida, se você quer, no dia comum, como uma pessoa comum, como eu e você somos, passear na rua e entender o mundo espiritual, então ore. Porque aí você vai ver as coisas acontecendo. Eu sempre brinco quando eu, meu filho e os meus sobrinhos sentam para bater papo, conta a história de coisas que já aconteceram. Eles começam a lembrar de algumas histórias e eles começam a brincar assim: ah, não dá para sair com a tia, não. Não, ó, gente, não vamos sair com a tia, não vamos sair com a minha mãe, não, porque a gente vai passar aperto. Do nada acontece uma coisa esquisita. Do nada, nós somos surpreendidos com uma coisa estranha. Por quê? Não fica invisível a presença de Deus na sua vida no meio da rua, mesmo você sendo a pessoa mais comum. O mundo espiritual sabe te identificar. O mundo espiritual sabe o que você carrega. Agora, se você não quer ser um cristão autêntico, se você não quer ser um cristão poderoso, não ore. Mas se você deseja, comece a orar. E
ore mesmo. Ore e vigie, vigie e ore, jejue e ore, ore jejuando, ora todos os dias que você puder, ore no carro, ore no trabalho, ore em casa, ore quando você estiver divertindo, ore em todo o tempo, porque aí você vai ver a diferença na sua vida. E aí a gente vai entendendo. Então, o que eu e você, para sairmos desse lugar, aonde muitas vezes nos sentimos sem esse privilégio de ouvirmos as nossas orações, de testemunharmos as nossas orações respondidas, o que nós precisamos aprender? O que nós estamos chamando de segredo de uma oração profética. E quando a gente fala desse mover, desse poder de oração profética, às vezes a gente pensa que é algo diferente demais, que nós não temos condições de exercermos, mas não. Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios. Então eu quero convidar você para Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, um texto conhecido, uma oração que todos nós aqui provavelmente sabemos fazer. Todos nós aqui sabemos fazer essa oração de cor. Eu quero agora olhar para essa oração e trazer alguns princípios nos quais eu e você vamos aplicar nas nossas vidas para a nossa oração ser profética. E aí você vai ver que não tem nada de místico. Não tem nada assim de difícil demais para você aplicar, mas é uma consciência, é uma percepção, é uma postura, é uma decisão, é uma vivência. Quando eu e você decidimos viver isso, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Vamos ver então o pré-requisito essencial para liberar o poder do que estamos chamando de oração profética, para obtermos as respostas do Senhor nas nossas vidas. Primeiro, eu quero convidar você a ir para o versículo 5. Versículo 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Vamos olhar para essa palavra. Quando eu olho para esse texto, eu vou precisar fazer a seguinte avaliação: considerar as minhas realidades existentes. Todas as vezes que eu vou para o momento de oração e quero fazer da minha oração uma oração profética, eu vou precisar tomar uma postura. E qual postura? Ser transparente, ser objetivo. Quando eu olho para essa palavra, eu vou ter que entender que eu não posso deixar nada escondido. Você pode argumentar comigo: pastora, mas a palavra do Senhor diz que Deus me conhece, que a palavra do Senhor diz que Deus me sonda. Antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já sabe. Então, eu não preciso falar nada para Deus. Você está equivocado, você está enganado. Se eu quero viver uma oração profética, eu preciso considerar as minhas realidades. Eu preciso verbalizar para eu poder ir discernindo, entendendo as minhas fragilidades e as minhas fraquezas. Então eu vou precisar rasgar o meu coração para o Senhor e falar para o Senhor daquilo que pode ser um impedimento para que a resposta chegue até a mim. Então eu não vou deixar nada escondido. Se houver alguma falha no meu caráter, se houver alguma decisão errada, se houver algum mau hábito que eu estou acostumado a viver repetindo, se tem ações que fere as pessoas, que me fere ou fere ao Senhor, eu vou precisar verbalizar.
Eu vou precisar me responsabilizar, porque quando eu verbalizo, eu me responsabilizo. Se eu virar para Deus e falar: Deus, eu quero que o Senhor me responda, mas olha, eu tenho o hábito de mentir. Se eu estiver diante de uma situação que vai me constranger, eu vou mentir. Depois eu vou te pedir perdão, mas eu tenho o hábito de mentir. Deus, se eu tiver uma oportunidade, eu tenho o hábito de defraudar. Se eu não for ficar exposto, eu não vou perder a oportunidade. Eu vou precisar começar a apresentar os traços do meu caráter para o Senhor e visualizar, verificar todas as implicações da realidade existente que eu vivo. Se você for para a palavra do Senhor, você vai encontrar o profeta Isaías fazendo isso. Se você vai para o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, você vai se deparar com aquele momento, que eu não vou entrar nessa palavra, já preguei essa palavra domingo passado, então não vou entrar nela, mas só trazer a sua lembrança, o que ela nos desafia. Quando Isaías enxerga, quando ele entende que apesar de ser profeta, apesar de ser respeitado, havia questões não resolvidas na sua vida. E quando a glória de Deus se manifesta diante dele, ele solta um grande grito: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Só que os meus olhos estão vendo o Senhor. Então Isaías sabia, mesmo ele sendo um profeta, havia questões na sua realidade de vida que ele tinha que reconhecer e se responsabilizar diante de Deus. Às vezes eu e você não reconhecemos e nem nos responsabilizamos. E aí nós vamos aprendendo valores para a nossa oração se tornar profética e nós termos resposta nas nossas vidas. Um dos valores que eu e você precisamos entender, que a nossa oração, ela precisa ser coerente com a nossa realidade de vida pessoal. Eu não posso orar olhando para os outros, eu tenho que orar olhando para mim. Eu não posso orar pensando no que os outros precisam mudar e consertar. Eu preciso orar observando o que Deus precisa trabalhar em mim. Só que quando eu oro, observando a minha realidade pessoal, eu vou precisar entender algo que muitas vezes fica no nosso inconsciente. Nós somos pessoas impuras, resgatadas. Isso não pode sair da nossa visão. Eu e você somos pessoas impuras que, ao sermos resgatadas, estamos sendo santificadas por causa do amor de Cristo ministrado na cruz do Calvário, liberado a mim e a você. Nós não podemos esquecer que temos a semente adâmica. Nós não podemos esquecer que temos a inclinação para o pecado. E o que me faz estar separado, o que me faz caminhar em santidade, é o amor e o perdão de Jesus ministrado à minha vida todos os dias. Mas agora, é necessário entender que nós somos pecadores redimidos. Eu e você não podemos perder de vista que nós somos pecadores redimidos. E que a nossa identidade em Cristo foi restaurada. E eu e você precisamos ter clareza que a nossa identidade foi restaurada do Senhor. Nós fazemos parte, vamos dizer assim, do programa celestial de proteção a testemunhas. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda.
Nós somos testemunha do seu amor, nós somos testemunha da sua misericórdia, nós somos testemunhas da sua bondade, mas mesmo sendo testemunhas da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia, eu e você não somos pessoas sem responsabilidades para nos apresentarmos diante dele. Então, você precisa orar assumindo a sua nova identidade em Cristo. Quando Satanás vier dizer, olha, você fazia, você pode mandar calar a boca. Porque você podia ter, até mesmo no seu passado, feito alguma coisa que possa te trazer vergonha e constrangimento. Mas se o sangue de Jesus te lavou, se Cristo te remiu, liberto você está, nova criatura você é, redimida em Cristo Jesus você é, e agora você não é mais um pecador, mas você é um pecador redimido pelo poder da cruz do Calvário, e agora você não é mais criatura, mas você é filho e filha para a glória do nome dele. Não dê brecha para o diabo. Não dê brecha para o diabo. Profetize a sua identidade existente. Você está saindo para o trabalho? Começa a declarar: eu sou filho, eu sou filha, redimido pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, ungido pelo Senhor. E tudo que eu preciso para vencer esse dia, o Senhor vai me dar, porque Ele é o meu Senhor e a sua autoridade está comigo. Mas se a nossa oração precisa ser coerente à nossa realidade pessoal, a nossa oração também deve ser consciente ou coerente com a realidade em Deus. Por que a realidade em Deus? Porque nós somos humanos e a nossa pequenez, a nossa insignificância, a nossa falta de méritos, a nossa impureza nos deixa muito desfavorecido. Só que eu quero te lembrar que você não precisa viver uma realidade de miséria humana. Você pode sim viver uma realidade espiritual do reino de Deus. E o que é viver uma realidade espiritual do reino de Deus? Se você continua olhando para o texto de Isaías, ele vai gritar: ai de mim! Mas ele vai afirmar: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então eu quero dizer que o reino do Senhor é sublime. Eu quero dizer para vocês que o reino do Senhor é soberano. Eu quero dizer para vocês que o reino do Senhor é extraordinário, que Deus está no trono, que Ele governa a terra, que Ele governa a sua vida. E apesar dessa grandeza de Deus, Ele enxerga você, Ele se volta para você, e Ele quer que você entenda assim: você é frágil, você é pequeno, mas você está inserido no reino, você está debaixo da mão do Altíssimo, você é amado por Ele, e você tem que ter consciência de quem você é nele. E muitas vezes eu e você não conseguimos discernir quem nós somos no Senhor, quem nós somos nele. Eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu cheguei num velório. Tem um moço aqui lá de Espera Feliz, e isso aconteceu lá. Eu cheguei no velório, e o velório era de uma família espírita. E quando eu cheguei, eu comecei a trazer muito incômodo naquele velório. E tinha uma pessoa muito amável, muito carinhosa, que não me conhecia. E ela começou a perguntar assim: quem é essa menina? Na época era menina, né, gente? Quem é essa menina? Eu era bem jovem. Quem é essa menina? Quem era essa menina? E aí eles começaram a dizer: ah, é a Rosângela do Ronald.
Ah, é a esposa do Ronald. Começaram a dizer assim, até que ele não se aguentou. E ele se aproximou e disse assim, quem é você? E eu falei para ele assim, eu sou Rosângela, a esposa do Ronald. E ele disse assim, não, eu não quero saber isso. Eu quero saber quem é você. Porque eu não consigo decifrar seu rosto. Eu não consigo ver você como pessoa. A única coisa que eu consigo ver é uma bola de fogo gigante. Uma luz que ofusca os meus olhos. Eu não consigo definir o tom do seu cabelo, o tom da sua pele, mas eu consigo ver uma glória que está me incomodando. E aonde você vai, essa bola de fogo vai com você. Aonde você vai, essa luz está brilhante sobre você. Eu quero saber quem você é. E eu pude dizer, eu sou filha do Altíssimo, e Ele está comigo. E o que você está testificando é a presença e a autoridade dele na minha vida. É isso. Eu e você temos que saber que existe fraquezas humanas em nós. Nós somos humanamente frágeis, mas espiritualmente nós somos poderosos em Deus. E nós temos que entender a autoridade que nós carregamos. Quando nós entendemos essa autoridade que nós carregamos, muda a forma de interpretar a realidade. Lida a forma de lidar com as frustrações. Lida a forma de responder os desafios que estão à nossa volta. E eu estou convidando você nessa noite para ser coerente com a sua identidade. E qual é a sua identidade? Filho e filha. Pastora, mas eu sou fraco. Beleza. Pastora, eu sou pequeno demais. Tudo bem, que bom que você pense assim. Mas você é fraco demais, pequeno demais diante dos seus olhos. No reino de Deus, você é filho e filha, e a autoridade do Pai está com você. Comece a mudar a realidade aonde você se encontra, porque você vai ver o mover de Deus transcendendo na sua vida. Só que precisamos mais do que sermos honestos com a nossa realidade. Sermos sinceros, sermos francos com Deus. Eu gosto muito de Davi. Porque Davi, diante dos homens, ele era o guerreiro. Diante dos homens, ele era o poderoso. Os inimigos temiam Davi. Davi não tinha medo de gigante. Davi não tinha medo de exército. Davi enfrentava as adversidades com firmeza. Mas quando Davi sai do campo de batalha, quando Davi sai da frente dos homens e se volta para o seu secreto, ele era a pessoa mais frágil da terra. Ele disse: Senhor, eu não consigo vencer os meus inimigos. Senhor, eu tenho medo. Olha como os meus inimigos estão lá fora. Olha como eles tramam contra mim. Senhor, eu me abato. Senhor, eu me entristeço. Então, quando diante dos homens, diante das guerras, das afrontas, um guerreiro invencível, mas diante de Deus, um poeta sensível e quebrantado, aquele que conseguia exprimir em palavras os seus sentimentos. Vai ser muito bom se diante das suas guerras, diante das suas batalhas, diante dos seus inimigos, você ser guerreiro, forte, firme e seguro. Mas diante do Altíssimo, você ser o filhinho, a filhinha que precisa ser tomado pelas mãos, que precisa ser colocado em lugar secreto, que precisa ser escondido pelos olhos do Senhor, que precisa olhar para o Senhor e ter a clareza plena que sozinha você não suporta, mas que com Ele não há inimigo que possa te resistir. Eu e você precisamos disso. Mas nós também precisamos ir além. Tem um outro passo que a oração exige, que é declarar o seu louvor a Deus. Aí eu quero convidar você para o versículo 10. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Sua oração, para ser profética, ela precisa adorar, ela precisa louvar, e ela precisa celebrar o Senhor. Às vezes eu e você só pedimos, às vezes eu e você só lamentamos, às vezes eu e você só clamamos. A palavra do Senhor vai nos ensinar que louvor e honra são atributos que nós precisamos ministrar ao coração do nosso Deus, se nós queremos fazer da nossa oração uma oração profética. Então, a minha oração precisa ser revestida de poder, e para ela ser revestida de poder, eu vou precisar avançar nesse entendimento, que no meio da minha oração, não pode só ter petição, não pode ter só clamor, não pode ter só intercessão, precisa ter honra, precisa ter adoração, precisa ter louvor ministrado ao coração do Senhor. Mas também precisa ter a honra da paternidade espiritual que você carrega. Muitos filhos agem como filhos ingratos. Por que você está falando isso, pastora? Porque só oram quando tem problemas. Só ora quando tem dificuldade. É como se a oração fosse o kit de primeiro socorro. Quebrei a perna, vou orar. Meu casamento está acabando, vou orar. Minha empresa faliu, vou orar. Estou fazendo uma depressão, vou orar. Meus queridos, a oração não pode ser um kit de primeiros socorros. Você não pode orar apenas quando as coisas estão difíceis. Porque se isso acontecer, você está no lugar de filho ingrato. Aquele filho que só procura o pai quando precisa de alguma coisa. Você conhece gente assim? O filho só procura o pai quando precisa. Pai, me dá dinheiro para o lanche. Paga minha viagem. Paga minha faculdade. Resolve o meu problema aqui. Gente, nós não podemos ocupar esse lugar. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Então, se Ele é o Pai nosso que está nos céus, não é só na hora do aperto, mas é em todo o tempo, reconhecendo a sua paternidade nele. Precisamos entender também que Ele, sendo esse Pai nosso que está nos céus, quando a gente encontra a palavra céus no grego, está falando da morada do Altíssimo. E eu gosto muito desse termo. Quando você se torna aquela pessoa que faz as declarações que Ele é o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai que está nos céus, Satanás treme. Porque ele foi expulso de lá e ele não pode voltar para lá. E ele sabe que nós estamos caminhando para lá. Nós estamos caminhando firmemente para um lugar que ele nunca mais vai voltar, que ele não pode acessar, que ele não pode chegar. E eu e você estamos cada dia mais perto desse lugar. Pai nosso que estás nos céus, eu e você estamos caminhando para lá. Você crê nisso? Você se alegra por isso? Mas honre o nome dele, porque a oração vai dizer: santificado seja o teu nome. Porque o nome de Deus é poderoso, o nome de Deus é ungido, o seu nome está sobre todo nome. Nós cantamos isso daqui, nós louvamos, nós celebramos. O seu nome está sobre todo nome. Quando eu faço essa declaração, honre o nome dele nas suas negociações. Honre o nome dele nas suas conversas. Honre o nome dele nas suas diversões. Honre o nome dele nas suas conquistas. Eu e você estamos sendo convidados para honrar o nome dele em todo tempo e em todo lugar. Mas honre a vontade dele. Venha o teu reino.
seja feita a tua vontade. A oração, ela se torna profética quando a vontade não é minha, mas a vontade se torna dele. E quando eu e você estamos abertos para nos submetermos a essa vontade do Senhor. Porque às vezes a nossa oração é: faça a nossa vontade. Tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo. Só que a palavra é: faça a tua vontade. E aí, meus queridos, quando eu olho para essa declaração, a sua oração, ela se torna profética quando você entende que sim, existe uma vontade. E o melhor de tudo que a palavra do Senhor vai dizer, que o Senhor gosta de satisfazer o desejo do nosso coração. O salmista vai dizer isso. Que ele clama ao Senhor, porque o Senhor ouve o desejo do seu coração. Então não é errado, não é pecado, não está fora de ordem colocar o nosso desejo para o Senhor. Senhor, o meu desejo é esse. A minha vontade é essa. Contudo, eu vou me submeter à tua vontade e eu vou exaltar o teu nome, a tua vontade. Vamos lembrar de uma outra história que ela precisa mexer conosco? Jardim do Éden. O que acontece no Jardim do Éden? No Jardim do Éden não é a vontade de Deus que prevalece, mas é a vontade do homem. E toda vontade do homem, aparentemente boa, no fim, ela vai trazer prejuízo. Qual é o prejuízo que nós temos da vontade humana sobrepor a vontade de Deus no Jardim do Éden? Nós sabemos muito bem. Eu sempre brinco que quando eu passar lá no céu, que eu encontrar com Eva, eu vou dar beliscão nela. Eu vou passar de vez em quando, eu vou dar um beliscãozinho nela. Eu vou falar assim: ó, lá na terra eu tive dor de parto. Lá na terra eu tive que trabalhar muito e muitas vezes receber pouco. Tudo por sua causa. Então eu vou te dar uns beliscãozinhos só para lembrar você que sua decisão deu preço para toda a humanidade e eu estava embutido nela. Estou brincando, tá, gente? Heresia, né? Estou brincando. Só que eu quero dizer para vocês, quando a minha vontade sobrepõe a vontade de Deus, vai haver prejuízos. E se tem uma coisa que Deus não quer, é que você tenha prejuízos. Aquilo que no primeiro momento parece uma grande perda, porque você está submetendo a vontade de Deus, apenas acalme. Apenas confie, apenas espere, porque você vai ver a resposta do Senhor vindo até você, e você vai se alegrar nele, porque nele não há confusão. Ele vai te honrar e ele vai te abençoar. Muitos problemas não são resolvidos porque é a minha vontade e não é a vontade do Senhor. Só que se eu quero aprender a fazer a oração profética, eu preciso declarar Deus como meu provedor. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Uma grande chave para o poder da oração profética é eu entender que Ele é a minha provisão diária. Vamos lembrar do maná, vamos lembrar do comprometimento de Deus com o povo, vamos lembrar que se Deus precisar abrir mar, Ele abre, se Ele precisar fazer rocha brotar água, Ele faz, se Ele precisar fazer a água cair na terra apenas em um local, Ele vai fazer, para mostrar que Ele está comprometido com a sua provisão diária. Se você está caminhando debaixo da oração profética, você pode confiar no seu amor e no seu favor. Vamos lembrar mais uma vez do salmista? O Senhor é o meu pastor,
E qual é a sequência? Como é? Nada me faltará, ou de nada terei falta. Porque Ele é o meu pastor. Mas Ele é a minha provisão abundante. Ele não é só a minha provisão diária, Ele é a minha provisão abundante. Vamos novamente para o Salmo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o quê? O meu cálice transborda. A provisão de Deus é copiosa, a provisão de Deus é farta, a provisão de Deus é superabundante. Então, se eu e você começarmos a orar no profético e a entender essa visão, a abundância dele nas nossas vidas em tudo, espiritual, emocional, relacional, profissional, financeiramente, será inesgotável, porque nós vamos caminhar debaixo de palavra. E a palavra de Deus revela o caráter de Deus. Quando eu quero argumentar com Deus, a pastora então ela ora no profético, ela faz tudo isso. Se é difícil para vocês, é difícil para mim também. Mas quando eu quero argumentar com Deus, eu vou para a palavra. Porque eu falo, Deus, a tua palavra é o teu caráter. É nela que eu estou me firmando. É nela que eu estou me apoiando. Ela revela o teu caráter. Então, eu vou afirmar para vocês que não existe lugar para a mediocridade quando eu e você estamos responsavelmente aprendendo a viver o profético de Deus. E aí, eu gosto de uma frase do Max Lucado. O Max Lucado, ele vai dizer que o poder da oração não depende de quem ora, depende de quem ouve. Eu gosto dessa frase dele, porque a minha postura diante do Senhor vai inclinar os ouvidos do Senhor, porque talvez eu vou falar assim, vou fazer tudo certinho, vou usar as palavras certinhas, vou agir de forma correta. Aí Deus vai responder. Só que o Deus que ouve te conhece. Se tem uma coisa que você não esconde dele, é a motivação do seu coração. É a intenção do seu coração. Não pode ser apenas uma decisão racional. Precisa ser uma conversão de valores. Precisa ser uma conversão de alma. Precisa ser o seu coração quebrantado nele. Mas também a provisão de Deus é sobrenatural. Essa palavra tem mexido comigo, eu tenho orado muito a respeito dela. Eu tenho colocado diante do Senhor o que o Senhor quer fazer conosco a respeito desse termo. Porque é sobrenatural, porque é de Deus. E é de Deus porque é sobrenatural. Então, o poder da oração depende do Deus Todo-Poderoso que está ouvindo quando eu e você, inclinados diante dEle, a nossa motivação é coerente. Não basta ter palavras coerentes. Tem que ter palavras coerentes, postura coerentes e intenção coerente. Só que eu e você vamos precisar declarar o poder de Deus nas nossas vidas. Vamos para o versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então eu quero convidar você nessa noite a fazer declarações de fé. E quais são as declarações de fé que eu quero convidar você a fazer para a sua oração se tornar profética? Eu quero convidar você a declarar que Deus é poderoso para perdoar você. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei se você precisa de perdão, eu não sei o quanto de perdão e nem o tamanho do perdão, se existe tamanho de perdão. Porque nós sempre vamos dizer que não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado. Então, perdão é perdão.
Eu quero convidar você para a sua oração se tornar profética e você caminhar vitoriosamente diante das declarações que você coloca diante do Senhor, ou diante dos desafios que você coloca diante do Senhor, ou diante das petições que você coloca diante do Senhor, você declarar o poder do perdão na sua vida. Mas eu quero que você declare o poder da proteção. Aquele que te protege, aquele que te guarda em situações muito difíceis, ou em situações pequenas, que talvez não tenha significado para muitas pessoas. Mas você sabe o quanto Deus trabalhou na sua vida. Eu quero que você declare também o quanto Ele te resgatou. Eu quero que você tenha consciência de onde você saiu, de como Ele mudou a sua história e de como Ele transformou a sua vida. E o que Ele fez em você. Ele te perdoou. Ele tem te protegido. Ele tem te resgatado. E por causa disso, nós podemos dizer que somos amados e escolhidos dEle. Se você conseguir colocar em prática esses valores, se você conseguir colocar a sua oração dentro desses princípios, você vai obter respostas. Você vai ver situações que há muito tempo você não está conseguindo resolver, sendo resolvidas. Você vai ver respostas chegando até o seu coração e você ficando surpreendido. Eu gosto quando o salmista diz que quando o Senhor responde o nosso clamor e intervém na nossa história, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se enche de riso, o nosso coração se enche de confiança, porque nós sabemos que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz que quando o nosso coração se encontra cheio de esperança, nós temos ousadia no falar. Nós não temos insegurança, nós não temos medo. Mas nós precisamos aprender a orar. Então eu quero que você nesse momento, eu quero convidar você para nós orarmos. Então se você puder se colocar de joelhos nesse momento. Se você não puder se colocar de joelhos, você pode ficar sentado. Mas se você puder ficar de joelhos nesse momento, eu quero convidar você para fazer uma oração perigosa. Eu quero convidar você a fazer uma oração extravagante. Eu quero convidar você a fazer uma oração ousada. Eu quero lembrar você o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando o povo é orientado da seguinte maneira: então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações do povo, perdoarei os seus pecados, e curarei a terra deles. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender todas as orações que forem feitas neste lugar. Pois escolhi este templo e fiz dele um lugar santo, a fim de ser a minha casa para sempre. Meus olhos e o meu coração estarão sempre aqui. Essa é a declaração de Deus para o povo de Israel. Então agora eu quero convidar você a fazer uma oração perigosa, baseada nesses princípios. Declare o poder de Deus na sua vida. Declare nesse momento o poder desse Deus soberano, movendo sobre você. Honre o nome dEle. Declare a sua vontade submissa à vontade dEle. Realmente, declare o perdão dEle ministrado sobre a sua vida. Começa a vê-lo como seu provedor. Começa a enxergá-lo como aquele que está constantemente com os olhos voltados para você. Ministre o seu louvor, ministre a sua gratidão, ministre
ministre a sua adoração. Declare a sua paternidade. Ele é Pai, Ele cuida de você. Declare que você é frágil. Declare que você não dá conta de lidar com as suas realidades, que você não dá conta de tomar as decisões assertivas em todo o tempo, mas que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que te tomou pelas mãos e que te inseriu no seu reino. E você inserido no seu reino, os seus olhos podem contemplá-lo, os seus olhos podem vê-lo. Então nessa noite, declare a sua realidade existente. Então diz para o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor aqui na vida dos meus filhos. Eu preciso do Senhor aqui no meu casamento. Eu preciso do Senhor na minha empresa, me ajudando a administrar as minhas finanças. Eu preciso do Senhor na construção dos meus sonhos. Eu preciso do Senhor me libertando, me curando. Eu preciso do Senhor intervindo na minha vida. Eu preciso do Senhor trazendo uma resposta poderosa sobre a minha vida. Porque você está fazendo uma oração profética. Pai, em nome de Jesus, nessa noite teus filhos estão prostrados diante do Senhor. E há necessidades nesse lugar, há expectativas nesse lugar. Nessa noite há pais de joelhos dobrados, há mães de joelhos dobrados, há filhos de joelhos dobrados. Pai, nessa noite há homens e mulheres, jovens, adolescentes, de joelhos dobrados, colocando a dor da alma, colocando a falta de oportunidade, apresentando a sua dor, apresentando o seu choro, apresentando os seus medos, apresentando as suas prisões, apresentando, Deus, diante de Ti a sua realidade, porque nós estamos nessa noite declarando: Tu és o nosso Pai. E como Pai nosso, nós estamos declarando que somos filhos carentes, que precisam da Tua intervenção. Não dá para resolver aquele problema sozinho, não dá para dar aquela resposta sozinha, não dá para construir esse sonho sozinho, não dá para chegar no nosso destino sozinho. Mas diante do mundo e do inferno somos guerreiros, porque o Senhor nos fez assim. Como Davi, diante do mundo e dos homens, somos fortes e corajosos. Diante dos homens, diante do mundo e do inimigo, somos invencíveis. Mas diante do Senhor, somos dependentes, somos quebrantados, somos frágeis. Dependemos do Senhor, conhecemos nossa estrutura, não damos conta de caminharmos sozinhos. Então nessa noite, eu não sei o que os teus filhos estão solicitando ao Senhor, mas eu estou clamando por respostas. Eu estou pedindo que o Senhor ouça o coração desse homem. Eu estou pedindo que o Senhor ouça o coração dessa mulher. Eu estou pedindo que o Senhor intervenha nessa família. Eu estou pedindo que o Senhor cura essa enfermidade. Eu estou pedindo que o Senhor traga uma resposta. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que tira a nossa paz estava sobre Ti. Então nessa noite nós estamos clamando por cura, cura física e cura emocional. Nós estamos declarando que toda doença física caia por terra em nome de Jesus. Não sabemos quais são as doenças que filhos e filhas do Senhor estão lidando, sofrendo nessa terra. Seja câncer, seja coluna, seja rins,
seja ossos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: o Jeová Rafá, o Deus que sara, está neste lugar. E eu estou clamando para que o Senhor venha aspergir o teu sangue sobre cada homem e cada mulher que está lidando com enfermidade. E aonde está essa enfermidade nesse momento, o fogo do Senhor comece a queimar. Porque se o fogo do Senhor começar a queimar, experimentará cura para a glória do teu nome. Mas nós estamos clamando por libertação espiritual. Toda mente cativa, toda mente cativa, toda alma em prisão, todo domínio de Satanás na vida dos adolescentes, na vida dos jovens, homens e mulheres. Em nome de Jesus, nós estamos fazendo uma declaração nesta noite, que queremos que homens e mulheres sejam livres do Senhor, para servir o Senhor, para amar o Senhor e para ministrar honra ao Senhor. Toda alma em prisão, toda mente em cárcere, todo cárcere, toda prisão, seja agora quebrada pelo poder da palavra do Senhor. Pai, que os ouvidos humanos comecem a ouvir o barulho das correntes quebradas. Nós estamos num ambiente onde o Senhor declara que escolheu esse lugar para manifestar a tua glória para sempre. Então todo coração que entrou aqui em prisão, toda alma que entrou aqui em cadeia, toda mente em cárcere, receba a libertação do Senhor, receba a bênção do Senhor, porque nessa noite nós estamos ministrando a vida sobre os teus filhos. Mas nós queremos levantar as nossas mãos e dizer obrigada. Louvado seja, exaltado seja, engrandecido seja o Senhor que nos toma pelas mãos. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Todo louvor seja ministrado ao teu coração, e um sentimento de conquista, um sentimento de confiança, um sentimento de alegria tome o coração dos teus filhos, que os teus filhos comecem a sentir renovados, fortalecidos, encorajados em ti. Pois nós oramos abençoando teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Você pode cantar, vocês podem cantar aquele primeiro cântico que vocês cantaram. Aleluia. E nós vamos louvar o Senhor. Se a oração profética precisa ter louvor, precisa ter exaltação, precisa ter adoração, faça desse momento ainda como se nós estivéssemos ainda no momento do clamor e da oração. Levante as suas mãos e adore o Senhor com toda a força do seu coração, porque eu creio, olha, nós vamos ouvir. Enquanto nós estávamos orando, eu vi o Senhor liberando questões muito pontuais aqui nessa noite. Nós vamos ouvir testemunhos, nós vamos ouvir respostas, que vocês nunca vão mais orar do mesmo jeito, que vocês vão orar diferente, vocês vão obter respostas, e o coração de vocês vai se alegrar no Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção, mas com alma.